dia, tudo bem com vocês? Bom, o convidado dessa semana, quem está tirando essa semana aqui com a gente, é o senhor Arlindo Pereira, ou para os mais íntimos, ou o pessoal da luta aqui da região aqui, seu Arlindo. Seu Arlindo, bom dia, seja bem-vindo. Uma honra estar recebendo o senhor aqui, né? Abraço ao Elton também, bom dia Elton, pessoal. Bom dia Marcela, Cauê, pessoal aí da parte técnica, tudo bem? Tudo certo. Tá aparecendo aqui a marca d'água? Tá? Então não é para aparecer, só quando fechar com a gente, beleza? Então vamos lá, senhor Arlindo, seja bem-vindo, tá? Queria conversar com o senhor hoje, saber a respeito da sua história aí no boxe. O senhor Arlindo, que é uma referência aqui para o pessoal da região, de outras cidades também. Pessoal do MMA, quando quer apurar, dar aquela melhorada, otimizada no boxe, sempre treina com o senhor Arlindo. O senhor Arlindo que já teve dando um seminário para a gente de boxe, para a equipe Tiranos, né, a nossa equipe de Krav Maga, e é referência, pessoal do MMA, pessoal de outras modalidades também, né, pessoal do Krav Maga, e a gente precisa marcar mais um seminário excelente. E gostaria que o senhor falasse a respeito da academia do senhor, sua história no boxe, né, nosso papo aqui é um papo informal, então aqui a gente está entre amigos aqui, e é uma honra recebê-lo, ressalto isso. Muito obrigado, viu? A palavra é do senhor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Arlindo, como o Vitor já disse, eu sou do Triângulo Mineiro, vim para São Paulo pequeno e comecei a praticar boxe com 12 anos, na academia do pai do Éder Joffre, o seu Kid Joffre, chamava Academia São Paulo, na rua Santa Efigênia. E posteriormente ela fechou, aí tinha um técnico nosso lá que chamava seu Tobis, que era o João dos Santos, que foi campeão peso leve, campeão brasileiro, campeão sul-americano. E aí eu acompanhei ele para outras academias que ele migrou. Ele foi para o CMTC Clube, depois foi para o Saldanha da Gama, depois ele veio a falecer e eu fui para o Baby Barione, que era uma academia do tio do Éder Joffre, que é o seu Valdemar Zumbano. E lá eu fiquei até o final de carreira, o seu Valdemar Zumbano, o Curvino e o seu Pedro Galasso. Eu comecei a lutar amadoristicamente em 75, fui campeão paulista de 78, 79, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro e campeão sul-americano em 1982. E eu continuei lutando até 92. 92 para frente eu parei. Casei cedo, aí tive 2 filhas, aí não deu para continuar a vida. Aí eu tive que fazer uma opção de família, né? Sim. Aí eu passei a praticar mais só para manter a forma e estar no meio do pessoal, que é um meio saudável. Que bacana, que legal, que história, hein? Bom, Elton, uma pergunta para o professor. Legal, o senhor falou dos títulos aí que o senhor já teve aí. Conta pra gente, assim, como é que funciona uma preparação, assim, como é que um atleta se prepara para, sei lá, para competir um brasileiro, um sul-americano, acho que o senhor disse aí, né? Como é que é a vida do atleta, assim, nessa época de competição? A vida do atleta, ela é sofrida. Principalmente o boxe, que ele exige muito preparo físico e o cardiovascular. Então você tem que estar com o oxigênio em dia, né, como a gente diz lá. Então a minha preparação, em 1977, 80, a gente não tinha a estrutura que tem hoje. Então a gente saía para correr na rua, eu trabalhava e treinava. Eu saía para correr 4 horas da manhã. Então eu corria das 4 às 6, corria 10 km todos os dias. Ia para o trabalho, trabalhava das 8 às 18. Aí ia para a academia das 18h30 até as 20, 21h30 e de segunda a sexta. A gente, no amador são 3 rounds, mas para um campeonato brasileiro você vai lutar com elite do Brasil inteiro. Então você tem que estar afinado, senão, se for atleta de final de semana, você vai machucar. Não vai dar certo. Apanhar e não vai chegar a lugar nenhum.
Então, o objetivo no boxe é se apanhar o menos possível, né? Com certeza. Então, mas profissionalmente, o pessoal tem uma outra estrutura, né? E o cara vive daquilo dali. Então, daquilo dali, o boxe passa a ser a profissão dele. Né? E eu mesclava, né? Eu não ganhava dinheiro com o boxe. Graças a Deus eu tinha o meu trabalho e nunca tive necessidade de ganhar dinheiro com o boxe. E a gente não ganha, era mais patrocínio, uma ajuda. Hoje mesmo aqui, você ganha aqui mesmo no Vale do Paraíba, quando teve os forces da vida aí, você ganhava uma luta duríssima, né, de 5 rounds de MMA, ganhava uma bolsinha de suprimento. Olha só. Ele não paga nem os curativos. Verdade. Paga nem a conta do hospital, né? Eu falo assim, você vê isso daí ao longo de carreira de muita gente. Vocês aqui, vocês não têm noção da amplitude que é o boxe lá em São Paulo. Teve muito campeão brasileiro, campeão sul-americano, pan-americano, que migrou para o profissional e não conseguiu ganhar dinheiro. Olha só. Eu tenho uma pessoa que era um excelente pugilista, é Francisco Tomás da Cruz. Ele lutou com o Júlio César Chaves. Olha só. Hoje ele é morador de rua. Hoje ele cata papelão com carrinho feito de caixa de geladeira. Olha aqui. É um cara que lutou com o Júlio César Chaves. Olha Se você pegar o cartel dele, aqui no Brasil, ele tinha só nocaute. Sim. Se for lutar com o Júlio César Chaves na França, perdeu por nocaute no primeiro round. Entendi. Ainda hoje, tem a coluna do Daniel Fux, que é um árbitro de boxe, ele tem uma coluna especializada em boxe no Estadão. E todo mês ele publica os brasileiros que lutaram fora do Brasil. Sim. De cada 10 lutas de brasileiro no exterior, 9, entre 8 e 9 perde por nocaute. Olha só que curiosidade. E cara que tem um cartel favorável aqui no Brasil. Sim. Tinha um lutador do Coliseu que tinha 19 lutas no profissionalismo. 19 lutas, 19 vitórias, 19 nocaute. Foi lutar o Pan-Americano no Panamá, perdeu por nocaute no primeiro round. Olha que curioso, olha só. Então é gestão de carreira, né? O seu Daniel, eu mandei uma mensagem para ele perguntando por que disso, né? Cara, com um cartel fantástico aqui, você vai lá fora e perde nocaute no primeiro round. Sim. Ele falou, olha, é gestão de carreira. Aqui o pessoal tem hábito de fazer cartel. Então você lutar com pessoas muito inferiores para poder ganhar e se manter, disputar o título brasileiro. Constrói Constrói um cartel para impressionar. fake, como diz a moda. Aí fica difícil, quando você vai lutar lá fora, o Canelo Alves, ele se profissionalizou com 16 anos. Sim. Ele não tem 30 anos, ele tem 60 lutas. Né? E um cartel excelente. Hoje ele é o melhor atleta mexicano de todos os tempos. Sim. Então, se você não estiver bem preparado, aí se machuca. A maioria do pessoal da época que eu lutava, que profissionalizou, ou tá com demência, ou teve lesão cerebral. Porque quando você começa a perder muito, o patrocinador, o empresário seu, ele começa a não ter mais interesse em te promover. Entendi. Aí começa a arrumar lutas difíceis. Entendi. E como você está mal preparado, você vai machucar muito. Olha só como é complexo. Tem diversos, tem o Carlos Antunes, tem o Claudemir Carvalho Dias, que era da minha categoria, eu perdi diversas vezes para ele, ganhei dele uma vez, perdi um monte de luta para ele, porque ele era muito bom, era um canhoto, braço comprido, do Guarujá. Hoje ele está sequelado. O Carlos Antunes, ele teve uma lesão cerebral. O Carlos Antunes, na época da ditadura militar, ele ganhou uma casa do Figueiredo, quando ele foi campeão pan-americano. E hoje o cara porque profissionalizou, começou a pegar a luta dura. Aí você começa a ganhar aqui no Brasil e acha que tá voando. Aí você pega um mexicano, pega um panameio,
né? Pega um porto-riquenho, um cubano. Escolas bem clássicas. Aí o pessoal leva as coisas a sério. Entendi. Tem lutadores do UFC que vinham numa crescente e de repente o cara sumiu. Sim. Aí perguntaram para eles por quê. Ele falou, lá fora o treinamento é diferente. Olha só. Lá o pessoal treina, a gente aqui não gosta de treinar. Puxando agora um pouquinho, né, até ressaltando em relação a importância do boxe, né, não somente do cunho esportivo, né, do fato de ser uma luta esportiva, mas já puxando para a defesa pessoal, né. A gente fez um seminário, né, a gente pediu para o senhor Arlindo fazer um seminário de boxe lá com a gente, para a gente dar uma afiada no boxe, fazer ajustes técnicos, né, e foi fora de série, né. E assim, para quem não sabe, né, a gente fala o Krav Maga, a gente sempre destaca o Krav Maga nosso como sendo um Krav Maga da Federação Paulista de Krav Maga e Capap, um Krav Maga verdadeiro, né, um Krav Maga genuinamente israelense, e dentro disso, o Krav Maga ele tem, né, as artes mães dele, né, as modalidades que criaram o Krav Maga, né, eles desenvolveram suas técnicas próprias, né, e acabou fazendo esse misto de técnicas que servem à defesa pessoal, né? Então a gente fala, toda luta, o Krav Maga ele recepciona tudo que é útil de qualquer outra luta, desde que útil à defesa pessoal, né? E o boxe, obviamente, né, isso até para o leigo, isso é sabido, né? Porque é fundamental. Então o Krav Maga nosso, né, ele decorre, né, ele vem, as artes mães do Krav Maga, judô, luta greco-romana, karatê, shotokan, né, e o boxe, né. Então a gente fala, na defesa pessoal, se você tiver boas técnicas de boxe, né, como golpear, isso vai fazer toda a diferença, né. A única questão que a gente fala em relação à preparação do boxe como luta esportiva é a parte do oxigênio, a preparação física em si. Porque o Krav Maga, via de regra, ele visa resolver tudo muito rápido. A ideia nossa é que a situação não se alongue. Mas se em determinado contexto, dependendo do agressor, a situação se alongar um pouquinho, lógico, o cravista vai jogar no primeiro erro do agressor. Mas se você tiver um boxe bem apurado, isso vai fazer a diferença. Às vezes o cravista vai trabalhar por um único soco. É um que vai pegar e vai resolver a situação, né? Então eu estou ressaltando essa questão da importância do seminário do senhor para nós do Krav Maga, né? Para a gente aprimorar esse boxe e tal, né? Essa capacidade de atingir, né? Obviamente usando os braços, usando as mãos, e isso é bem legal, né? Precisamos repetir esse seminário, né? Provavelmente tinha que ser algo bem frequente, pelo menos mensal. Daí seria bom. Né? Seria Verdade. ótimo. E eu não descarto, já adiantando para vocês, já falei com o Elton, falei com outras pessoas de nossa equipe, começar a praticar o boxe aí meio que semanalmente. É que o boxe, eu não vejo ele como uma defesa pessoal, é uma luta, Sim, né? sim. É um esporte de luta. Sim. A vantagem do boxe é você saber onde bater. Exato. Né? E para a defesa pessoal é cirúrgico, você tem que ser cirúrgico. O boxe, ele não, como eu disse da outra vez, ele não compete com as outras artes. Exato. Né? Exato. A finalidade dele é você bater no lugar certo E ele trabalhar no erro do adversário. E ele vem a otimizar, né, outras lutas que são Então, assim, esportivas. hoje você pegar aí, por exemplo, o MMA, você utiliza 60% do boxe. Exato. Né? Exato. Há um tempo atrás era 80% de jiu-jitsu. Exato. Hoje o jiu-jitsu já está em segundo plano. Porque universalizou o jiu-jitsu, todo mundo sabe o jiu-jitsu. Antigamente era só brasileiro que sabia. Verdade, hoje todo mundo Hoje sabe. todo mundo sabe, é mundial. Porque houve uma migração de atleta brasileiro para o mundo inteiro dando aula de jiu-jitsu. Aí qualquer um tem uma noçãozinha de jiu-jitsu. Sim. Então você vai para a competição de MMA, O boxe é primordial. priorizando. Até, me sumiu o nome agora, mas até o filho do Rickson Gracie, né? Eu esqueci o nome dele. Aí você que está assistindo aí, manda o nome aí, se bem que eu já vou ter pesquisado até você fazer isso, né? Mas assim, ele é especialista em jiu-jitsu, ele foi fazer lutas no UFC e começaram as lutas, a ponto dele sentar, deitar e esperar o cara vir.
Chegou a ser até, ao meu ver, chega a ser até constrangedor. Você pegar aí tem uma entrevista dele, quando ele vendeu o nome do MMA, né, do Vale Tudo, pro Dana White. Pro Dana White. Ele falou que por que era interessante para eles do jiu-jitsu? Se não tinha regra e não tinha limite de tempo. Exato. O pessoal depois começou a vender pacote, né? E tinha um limite. Então, meia-noite saía do sistema. E a luta perdurava. Porque o cara ia te cansando. O pessoal do jiu-jitsu ia te cansando, ia lá e finalizava. Sim. Mas demorava. As primeiras edições do UFC foram sem. Quando colocou tempo, né, e regra, aí ficou. Agora eu tenho 25 minutos para matar você. Na luta é 3 rounds de 5, né? Só discutido que é 5. Mas eu tenho 15 minutos para trucidar você. E antigamente ele tinha uma hora, ele estudava, ele te cansava, né? Ele pulava para lá, pulava para cá. E o jiu-jitsu ele tem diversas alternativas, né? Sim, é excelente. É o que eu costumo falar, né? Eu acho o jiu-jitsu excelente, todo mundo acha, todo mundo gosta do jiu-jitsu, né? Mas falando aqui em defesa pessoal, ele é muito bom, mas ele praticamente vai depender de uma situação, de um contexto de agressão no mano a mano, né? Então nada impede, na nossa federação de Krav Maga mesmo, o presidente atual da federação é quarto dan de jiu-jitsu. Hoje a Federação Paulista tem aula a Federação Paulista de Krav Maga e Kapap, ela tem aula de jiu-jitsu 2 vezes por semana, e o jiu-jitsu ele é excelente. Mas no Krav Maga nosso, a gente sempre destacou isso, o jiu-jitsu ele é excelente, é importante a pessoa saber sim, óbvio, né? Eu mesmo tenho vontade de aprimorar. Finalização, né? Exato. De torção, sim, então ele é eficiente. Mas para uma situação de defesa pessoal, exige uma situação de mano a mano. E normalmente aí algumas situações você vai estar em desvantagem numérica, então você pode ter um jiu-jitsu aprimorado, neutralizar um, o outro está te batendo. Tem até um vídeo famoso que eu vi há um tempo atrás, de um professor de jiu-jitsu no Rio de Janeiro que reagiu a um assalto, né? E de cara a gente já fala aqui, ressaltando a nossa ideia, a ideia da Federação Paulista de Krav Maga e Kapap, né? Tem outras federações que influenciam de uma outra forma os seus alunos, mas reagir é uma tremenda furada, né? E esse professor de jiu-jitsu, ele reagiu, finalizou, imobilizou o assaltante. A câmera de rua pegou o comparsa, amigo do assaltante, estava junto ali, atravessou a rua, veio e deu um tiro na nuca do professor de jiu-jitsu, né? Então é importante enfatizar isso, né? Até destacar o porquê. Por que eu estou falando isso? Para ressaltar que a defesa pessoal, ela não permite erro, ela não permite margem, né, para erro, né, porque você tem contextos diferentes, né, em determinadas situações existe mais de um agressor, né, então a gente sabe, tudo que é útil à defesa pessoal, o Krav Maga de verdade, é o Krav Maga nosso, o Krav Maga de verdade, né, ele recepciona todas essas técnicas que são úteis à defesa pessoal. Mas é sempre importante a gente ressaltar, né, quando vai funcionar e quando não vai funcionar, né? Então é importante a gente falar isso. Ainda pegando esse gancho do senhor que o senhor falou, né, do que o boxe ali, né, como é que o senhor disse? É saber aonde acertar, saber, né? onde bater. Eu digo assim também, não é só saber onde acertar, mas é como golpear também, né? A gente vê muita situação de briga de rua, um mecanismo, cara, né? como é que o senhor avalia que é um bom soco? Vem desde a base, né? Você comentou agora sobre as reações, a briga de rua não tem regra. Né? O Vitor Belfort, há um tempo atrás, tinha uma campanha que era quem luta não briga. E fizeram uma entrevista com ele e perguntaram, quem luta não briga? Ele falou, olha, quem luta não briga e quem não luta está armado. Exato. O Vitor mencionou aí o fato de um ataque, você prioriza o atacante, quem está te atacando. Mas você não vê quem está dando cobertura para ele. No caso desse que você comentou no lutador de jiu-jitsu. Eles nunca agem sozinhos. Né? Então você não tem a regra, né? A luta é na regra. Sim. Na rua não tem regra. Na rua vale pedaço de pau, pedaço de pé. Né? 2 contra 1, 3 contra 1. Aí você não tem como aplicar a regra do boxe.
Sim. Mas o... Mesmo o jiu-jitsu, fala assim, o jiu-jitsu, ele é eficiente, você tem que chegar no cara. Uma abordagem armada, hoje, o cara não é bobo. Ele não vai chegar e encostar a arma em você. Ele está de longe. Porque o cara que sabe manusear uma arma, a 3 metros, 5 metros, ele te acerta com tranquilidade. Né? Então, o cara não vai chegar e encostar. Foi aquele tempo que o cara chegava e encostava a arma em você. Hoje, no jiu-jitsu, o cara encostar, ele toma a arma dele. Não, o Krav Maga toma, mas e de longe? Não tem como. E a gente enfatizou isso até no primeiro episódio, né? Dessa questão de desarme, né? De desarme mesmo. Tanto que pra gente, pra nós da Federação Paulista, defesa de arma de fogo é arma de fogo. Por isso que os instrutores, né, a grande maioria, treina, mesmo aqueles que não têm o porte de arma, mas treinam o tiro de defesa israelense, porque de fato, o que é eficiente, defesa de arma de fogo, é arma de fogo. Foi o que o senhor Arlindo falou. O cara não vai encostar, nem o projeto de bandido vai chegar e vai encostar a arma em você. Muito leigo mesmo, ou tiver muito drogado, exato, para chegar e encostar. E mesmo nessa situação, hein? O cara encostou, chegou muito próximo, você tem muita coisa a perder, entendeu? Você vai correr um risco desnecessário. A reação é em situações extremas mesmo, né? E a gente até falou no episódio anterior, para você que não assistiu o episódio anterior, fica a dica aí, imperdível, hein? Mas assim, em relação à abordagem, o Krav Maga, a defesa pessoal, ela começa na prevenção. Então assim, se você for, você está acompanhado da sua família, do seu filho e tal, vai reagir a uma situação dessa, você tem que saber, entender que você tem que sair vivo dali, chegar à sua casa e manter a segurança das pessoas que estão com você, né? Então esse entendimento, né? Às vezes chegam alguns alunos na academia, né? Chegam com a ideia totalmente equivocada, vocês desarmam arma de fogo e faz isso. Não é assim, entendeu? Aí a gente tem que... depende do momento, né? Do contexto. Assim, eu trabalhei muito tempo com segurança. Eu trabalhei 18 anos com empresa de segurança. Aí você tem que ver a situação da arma que o cara está empunhando, se ela está engatilhada, se não está engatilhada, se é uma pistola automática. Tem que fazer uma leitura. A reação é de acordo com o agressor e o tipo de armamento que ele está usando. O revólver, o pessoal que conhece o revólver, o calibre 38, se ele não tiver engatilhado, se estiver próximo de você, você consegue segurar o tambor. Se ele estiver engatilhado, você vai morrer. E a pistola não tem como você saber se ela está engatilhada ou não. Exato. Então é muito complicado. E a compreensão física também. Eu vi os treinamentos, conheço outras pessoas que Krav Maga, e eu acho que a complexidade física, ela ajuda bastante. Tem um aluno seu, grandão lá, mas como é que eu vou tomar uma arma daquele rapaz? O Luciano, não tem jeito. Eu, com a minha compreensão física, como é que eu tomo uma arma dele? Mandar um abraço pro Luciano aí, a gente chama ele de urso também. Ele é grande, forte, né? Tem a mão dele, parece uma pedra. Se eu vou medir força com ele, o cara vai me massacrar. Então tem tudo isso que você tem que analisar numa abordagem, né? E falando do Krav Maga, né, o cravista mesmo, das boas escolas de Krav Maga, ele cria essa capacidade de análise. O que vai servir, o que vai funcionar em relação a determinado biotipo de agressor e o que não vai resolver. Por melhor que você tenha, por melhor que você seja técnico, né? Tem uma técnica em diferentes ramos aí da defesa pessoal. Por exemplo, o exemplo do Luciano, uma pessoa do porte dele. Por melhor que eu tenha o judô, que eu tenha um bom trabalho de um jogo de perna, né, projeções, o cravista ele vai ser inteligente o suficiente para determinar que com aquele biotipo de agressor você vai eliminar algumas técnicas e vai focar em outro tipo de defesa, né? E ressalto, né? Krav Maga ele não tem regra, né? É defesa pessoal. Então, obviamente, se for necessário para repelir uma agressão, eu otimizar minha defesa com uma tonfa, com um bastão retrátil, com um soco inglês, seja lá o que for, a gente vai usar, né? Então é importante ressaltar isso. Essa questão, até aproveitando o gancho do senhor mesmo, para a gente ver
determinadas situações vai depender do biotipo do agressor. Né? Foi o que o senhor falou. Né? Então isso é fundamental. É algo que a gente trabalha nos alunos, né? Todos sabem isso na nossa equipe e tal, os outros instrutores também trabalham isso nos alunos dele, né? Para quebrar algumas ideias equivocadas que alguns alunos chegam. Né? Então chega com aquela ideia do que viu na internet. Né? Você tem que diferenciar o que é teatro e o que é realidade. Exatamente. Ao longo dos 3 últimos anos aí, nós vimos muito faixa preta de jiu-jitsu ser morta. Exato. Teve o Ló, que era campeão mundial, multicampeão. Teve um aqui pro sul de Minas que morreu esfaqueado, faixa preta. Teve um que dava aula no FBI e na Rio Santos o carro dele deu um defeito, abordaram ele reagiu, mataram ele. O cara que era especialista em defesa, em artes marciais, dava aula para elite, sim. Morreu de graça. Que eu acho que a gente tem que ver que por melhor que você seja em qualquer atividade, você não é super-homem. Acho que essa questão fundamental, acho que é essa. Né? Eu acho que tem que... E é o que a gente fala, o Krav Maga, né, ele começa na prevenção. Né? E além da prevenção, o cravista ele tem que ser inteligente. Né? Então, aquela ideia equivocada, eu sou faixa preta, ou em outras modalidades mesmo, eu tenho capacidade de reagir, de neutralizar. A situação não é assim, entendeu? O negócio realmente... Você não conta, na abordagem, você não conta com elemento de surpresa. Exato. O cara vai te pegar sempre de surpresa. Eu trabalhei com um capitão que ele era meio maluco. Você saía, a gente ia fazer operação pagamento, ele saía com uma submetralhadora embaixo do banco, ele era do SNI. Ele saiu com a metralhadora debaixo do banco, uma pistola 380 pendurada, um 38. Falou, ô capitão, parou no semáforo, o cara chegou na janela, fez um assalto, então escuta o barulhinho lá, sim, acabou. Exato. Eu acho que não tem... quando você é pego de surpresa, sim, não vai reagir que você vai morrer. Exato. A defesa pessoal vale tudo, né? Vale dedo no olho, vale o golpe baixo, desvencilhou, corre. Mas você vê que o elemento de surpresa pegou. O cara chegou, encostou o revólver, não tem por onde você correr. Exato. Eu vejo que qualquer arte marcial, qualquer luta, é difícil. Agora, quando você está em superioridade e o elemento de surpresa está do seu lado, sim, é outra coisa. Exato, né? Exato. E assim, eu ressalto aqui, né? Acho importante a gente falar, porque com a internet hoje tem tudo muito fácil, né? Então, tem vendedor de TechPix que ensina Krav Maga online, você tem a teoria do pato, né? O cara que, entendeu? Nada, e às vezes a gente é boa, mas boa pouco. Então eu falo assim, a gente vê no dia a dia aí, não é só aqui não, em todo lugar. Você tem uma academia que você tem um professor lá que ele dá aula de jiu-jitsu, de muay thai, de krav maga, de jiu-jitsu, dá aula de tudo. Mas você não aprende nada. Exato. É o nota 5 em tudo. Lá na toca, eu brincava muito com o Ganso. Assim, vamos pôr uma aula de MMA. MMA é um misto de arte marcial. Sim. Né? Quanto tempo você demora para se formar em faixa preta? 10, 15 anos. Sim. Né? E você pegar lá uma fitinha do Muay Thai, quanto tempo você demora? Uns 3 anos. Como é que você vai aprender em 3 meses? Dar chute, mobilizar, dar queda. Você é bom ainda em tudo, né? Você é especialista. Eu falo assim, é ilusão. Sim. Você está enganando o seu cliente. Sim. Você não vai aprender MMA em 3 meses. Se você pegar um cara do nada, cru de tudo, que nunca lutou arte nenhuma, e falar, não, você daqui 6 meses está lutando. Você está iludindo o cara. Vende uma ilusão. Está iludindo. Tem modalidades aí que o cara chega a faixa preta com 2, 3 anos. Aí eu conheço pessoas, faixas pretas de determinada modalidade, faixa preta de determinada modalidade, foi brigar em Cunha lá, tomou um cacete do cara. Não, hoje você tem cursinho online, né? Tem. Vira faixa preta em 3 cursos. E até falando em arma de fogo, aproveitando essa deixa, tem vendedor aí de Krav Maga online,
De imediato, vamos deixar claro aqui, Krav Maga não se aprende online, tá certo? É a mesma coisa, vou aprender a nadar, faz um curso online de natação e pula na piscina para ver o que acontece. Não é verdade? Então assim, até voltando à questão da arma de fogo, uma das defesas que eu vi uma vez, né, não que eu assista isso, porque realmente a gente tem essa ideia, a gente tem que assistir que é para não passar. Para não passar, exatamente, né? Mas falando em determinado abordagem com arma de fogo, segura o ferrolho. Segura o ferrolho para você ver o que acontece, né? Em relação a uma abordagem com arma de fogo. Então, assim, não que a gente fica muito crítico em relação a isso, mas a gente tem que ser honesto, né? E bem realista. Não dá para vender ilusão. Não dá para vender, né? Então às vezes vem e fala, Krav Maga, eu vi na internet, esquece. Começou vendo na internet, tome muito cuidado mesmo, porque você vai chegar com uma ideia equivocada, e aí treinando de fato, em cima vai lá, faz uma aula experimental com você, vê como é que funciona, Exato. como é que é o dia a dia, como é que é os alunos, como é que é o procedimento. E nós da federação, a gente enfatiza, da Federação Paulista, né? Vamos deixar bem claro isso, a gente enfatiza, Krav Maga você aprende no tatame. Né? É no tatame, esse negócio de curso online, né? Não existe, né? Tem até determinadas federações aí que vão a programas de TV, a gente assiste, a gente fica até preocupado e chateado, porque denigre o Krav Maga, né? Eu acho que denigre qualquer arte, né? Qualquer arte, né? Porque você se sente meio injustiçado, você fala assim, sim. Eu não sei quanto tempo você demorou para chegar ao nível que você está, mas foi tempo, dedicação, sim. Aí o cara vai lá, faz um cursinho pela internet e monta uma academia do seu lado, aí começa na aula. Exato. Né? Aí você cobra lá um valor X, que você tem que valorizar o seu trabalho, o cara cobra R$30 por aula. E o leigo vai atrás. O cara fala, mas ali é mais barato. É mais barato e mais rápido, só ali. Não, e eu vou ser honesto aqui, vou contar 2 casos aqui, né, já que é um bate-papo informal, é bom, né, a gente abordar esse tipo de situação. Em São José, a sede da nossa federação, a Federação Paulista de Krav Maga e Capap. E tem lá a escola de uma outra federação, sem mencionar nome e tal, né? E tem gente que vai treinar às vezes na federação, vai fazer uma aula experimental. E quando chega lá, vê que a pegada é outra. É diferente. É diferente. O comparativo é aquele que eu falei com você, do pessoal que vai lutar lá fora. Exato. Aqui você fala, tô voando, tô batendo em todo mundo. Aí eu vou lá, bato no cara. Chega lá, o negócio é diferente. O nível é um pouquinho mais acima. Tem que parar mesmo. Como diz o pessoal do salto, né? Só agarrega um pouquinho, aí o negócio fica feio. Né? E aqui em Guará mesmo, um caso, vocês sabem, eu vou falar aqui, lógico, não vou mencionar nome, é uma questão ética, mas para entender essa questão de buscar o caminho mais fácil. Né? Teve um rapaz que procurou uma vez o mestre Clésio, né, da Federação Paulista, falando que queria ser instrutor aqui em Guaratinguetá. E eu já estava aqui como instrutor. Aí o mestre Clésio falou, faz o seguinte, você vai treinar um tempo lá com o Vitor, ele tinha feito Krav Maga em outra federação e tal. Aí o mestre Clésio falou, você vai treinar um tempo com o Vitor, né, com a equipe do Vitor, depois ele vai vir contigo para São José, você vai fazer uns treinos aqui na federação para a gente avaliar. Se for o caso, a gente faz a equiparação de faixa para ele e ele pode trabalhar com você lá em Guará, enfim, ou em outra cidade. Ele chegou a se matricular, fez um treino com a gente, né, encomendou camiseta e tal, e a gente viu ali na hora a dificuldade dele, também é lógico, foi o primeiro treino dele, a gente ia trabalhar isso com ele. Né? Mas o sistema que a gente adota na Federação Paulista, sistema de movimentação e tal, ele teve uma certa dificuldade, até porque foi a primeira aula dele. Mas aí o cara não voltou, né? E depois postou um vídeo ou outro de defesa pessoal com a camiseta aí de um curso online, né? Então assim, às vezes a pessoa procura o caminho mais fácil, mas assim, ele vai se iludir. E o pior, ele vai vender para o aluno dele ou para aquele que está assistindo ele na internet uma ilusão, né? Então às vezes a gente fala, né, faça uma aula experimental, quer fazer o Krav Maga, tem mais de uma opção, se você tiver na sua cidade, faz aula em uma e faz aula na outra. Aí você vai ter noção daquilo que realmente é eficaz, daquilo que funciona, né? Então é importante ter esse respeito pelo aluno. Por que nós da federação a gente não posta técnica na internet? Por 2 razões. Primeiro, que o cara assistindo ele não vai aprender,
ele vai ter que estar no tatame com um professor instruindo, vai repetir 1000 vezes aquilo até ficar, né, com uma eficácia, né, com uma execução boa, né? Então assim, a gente não posta técnica na internet porque Krav Maga é no tatame. E o outro, se a gente postar a técnica que é exclusiva da Federação Paulista na internet, o cara de outra modalidade mesmo, ou o cara de um outro Krav Maga, às vezes ele pega aquilo, vai ensinar para o aluno dele, entendeu? Então vai pegar o maior patrimônio que a Federação Paulista de Krav Maga e Kapap tem e vai usar na modalidade dele ou no Krav Maga limitado dele. Vai falar que a técnica é dele, né? Vai falar que é dele. Então tem que tomar muito cuidado, né, nesse sentido, né? Aqui em Guaraia, Aparecida, tem um professor de Kung Fu, Zé Mário, você já ouviu falar dele? Já. Ele criou algumas modalidades que ele criou. Sim. Ele foi até para a China, para o campeonato. E é totalmente válido. Ele divulga a arte dele. Sim. Agora tem coisa que ele criou. Isso foi criação dele. Sim. Ele pegou, fez a adaptação e criou. Sim. E é um cara simples. Sim. Você não vê ele com confusão por aí, não arruma confusão por ninguém. Né? Tem o trabalho dele, ele não vive disso, mas é o cara que divulga a arte dele. Teve pessoas da Federação Paulista de Krav Maga e Kapap, o mestre Clésio conta, conversa isso com a gente às vezes, o cara fala, eu vou sair e vou criar o meu método. Não tem como segurar o cara, sai, cria, passa um tempo, o cara volta. Eu queria voltar à federação, porque não é um negócio simples, entendeu? Tem que ter seriedade, né? Tem que ter, né, foco, tem que ter conhecimento técnico, né? É um negócio muito estudado. Até para você conseguir vender assim, né? Conseguir propagar, né, essa arte nova sua, sei lá. Sim. Então, é mais fácil você propagar algo que já tem um DNA, uma identidade, já segue uma certa linhagem, do que você tentar vender, criar esse negócio novo e tal. As pessoas, mas nunca ouviu falar, né? Exato. Será que esse negócio não, é legal? E um momento polêmico. Às vezes pode ser uma boa, né, adaptação que o cara faz e tudo mais. Segura mas... o Vitor, hein? Eu acho que quando você se une, ele estava comentando as federações, em toda modalidade que tem muita federação. Sim. Tinha que ser uma coisa mais controlada, Eu acho. Então mais fácil fiscalizar. A sua arte, quem fiscaliza? Aí que tá. Tem a Federação Aí Paulista. o cara vem ali e monta uma academia ali. Você vai lá e fala, você não pode montar uma academia. Não tem como. Muitas pessoas perguntaram para mim já, eu posso dar aula de boxe? A responsabilidade é sua. Eu posso colocar alguém em competição? Não pode. Você tem que ser federado. Tem que ser federado. Né? Eu coloquei muitos alunos de outras academias pela minha equipe. Sim. Eu quero pôr ele para lutar boxe. Eu fui lá, não posso colocar porque eu não sou federado. Porque se você é federado, você tem que pagar um salário mínimo todo ano. Exato. Né? Aí ninguém quer pagar. Ninguém quer. Né? Momento polêmico aqui. Segura o Vitor, hein? Tem um Krav Maga aí famoso, né? De internet e tal. O cara foi aluno do mestre Clésio até determinada faixa. Então, né? Foi até determinada faixa. Não vou dar muito detalhe, a gente sabe da história, né? Mas assim, ele foi aluno do mestre Clésio até determinada faixa e saiu, parou de treinar e sumiu. Passaram-se alguns meses, volta o cara faixa preta de Krav Maga, inventando faixa que nem existe no Krav Maga. Eu sou faixa coral no Krav Maga original, você não vai ter faixa coral, certo? Aí o cara volta, né, começa a vender, é um bom vendedor e sim, não está errado nesse sentido, mas vai vender uma ilusão. Né? Vai vender uma ilusão, vai ganhar dinheiro e vai vender. O pessoal está criando, e tem gente criando até graduação pro boxe, né? Exato. Que Nossa, não sabia, não. Fica picado, né? Aí um cara desse, o que faz? Aí ele posta alguns vídeos e vai criticar as federações. Por quê? Porque ele não é ligado a nenhuma federação, ele não está ligado a nenhuma árvore que o leve até Israel, que o leve até o Krav Maga israelense. Você está preparado para a competição? Há um tempo atrás, eu estava na casa da minha filha em Boa Vista, lá em Roraima. O menino de Cruzeiro ligou para mim, eu queria pôr 2 alunos meus no Campeonato Paulista, mas eu não sou federado, não posso colocar. Você não coloca pela sua equipe? Aí eu falei para ele, olha, a competição no Paulista, ela é complicada, eles vão pegar neguinho de elite, já. Não, meus alunos estão preparados.
Aí eu liguei pro Mário e comentei com o Mário. Mário, você vai colocar quantos? Ele falou, tem 2 para colocar. Eu falei, o menino de Cruzeiro lá da Nocaute quer que você coloque 2 alunos dele lá. Você coloca? Não, fala para ele falar comigo. Falou com ele, ajeitou, colocou. Aí lutou os 3 atletas. Tinham 4, 2 nossos e 2 dele. 2 dele e um nosso caiu no mesmo dia na luta, lá em Guarulhos. Os 2 dele perderam pro nocaute no primeiro round. Olha só. Tá vendo? Sim, aí ele não falou mais comigo. Eu mandava mensagem como é que foi a luta. Não falou mais comigo. Não foi. Né? Como é que foi a luta? Eu avisei. Não foi. Porque o cara já, aqui no Vale Sul de Minas, tem campeão brasileiro de boxe. Campeão brasileiro, o brasileiro de boxe, ele é controlado pela confederação. Sim, sim. O cara lutou campeão brasileiro de boxe, campeão brasileiro de não sei, de Muay Thai, não sei aonde. Mas, moleque, tem 10. Exato. Não é? Exato. Como é que você vai ser campeão brasileiro? Sim. Mas você foi pan-americano, você foi convocado para a seleção, como é que você é campeão brasileiro? Né? Exato. É difícil. Você é ligado a qual federação? A qual confederação? Isso é fundamental. A Confederação Brasileira de Boxe, a CNBB, só tem uma. Sim. Né? A Federação de Boxe em São Paulo tem 4. Mas qual que vale? Vale a FEBESP, que já não está valendo mais para esse ano. Tem outra em iminência de aparecer. Né? Tem estado que não tem representante federativo. Sim. Porque não está inscrito na confederação. Então você não pode nem disputar brasileiro. Você é um campeão mineiro. Pode ir para o brasileiro? Não. A Federação Mineira não é conhecida pela confederação. Olha só. Então você é campeão em qualquer região de Minas, se for campeão, você não vai para o brasileiro. Olha só. Só que você fizer a inscrição, você é campeão por onde? Por Minas Gerais. Não é federado, você não é campeão. E é fundamental isso, uma questão de controle, né? Controle e controle de qualidade. Então eu acho que assim, às vezes a gente briga por excesso de exigência. Mas tem que ter exigência, tem que ter controle. Né? Porque senão todo mundo começa a participar. Sim. Não que você tenha que tirar ou colocar alguém. Tem que ser a classificação por mérito. Né? Você foi, ganhou sua vaga. Em São Paulo, acontecia às vezes de ter 2 bons atletas numa categoria. Né? Não, vamos fazer uma seletiva. Sim. Marca, faz 3 lutas, menor de 3, quem ganhar vai representar. Não tinha escolhas, não, você é mais bonito do que o outro, vai você que é mais bonito. Não, vamos fazer uma seletiva. Sim, é o justo. O Rafael, que era meu aluno, não teve eliminatória do Paulista para a categoria dele. Aí chamaram ele para a seletiva, ele participou com 3 outros atletas. Sim. Ganhou a seletiva, ganhou a vaga dele para o brasileiro. Foi para Campo Grande e foi campeão brasileiro. Sim. Tinha 16 anos. Olha só. Então aí eles falam assim, foi injusto? Não, ele conseguiu a vaga dele. Deu despesa pra gente, porque na época ele fez o papel dele, foi lá em São Paulo e conseguiu a vaga. A federação, a vaga é dele. Sim. Despesa, transporte, estadia por conta do atleta. Matou ele. Olha só. Gastamos na época 3.800 conto para pôr lá. Mas nós achamos assim, injusto. Assim, ele fez o papel dele, lutou, ganhou a vaga, agora não tem dinheiro para você ir. Você tem que ir a pé, você vai. Sim. Aí entra toda aquela dificuldade que o esporte brasileiro mesmo, já generalizando, hoje, por exemplo, melhorou, né? O filho do Mário, que é convocado para a seleção, o pessoal manda passagem para ele. Ele vai lá, tem uma van pegando ele lá na rodoviária. Vai pro hotel, fica no hotel, tem alimentação, tem almoço, café da manhã, tem lugar onde dormir. Então hoje tem uma estrutura boa. Vai pro brasileiro, o pessoal manda passagem de avião pro cara ir pro brasileiro, chega lá, tem um hotel já reservado pro cara ficar. Então a estrutura hoje melhorou bastante. Sim. Mas eu acho que é a organização. Quando o negócio é organizado, flui melhor. Você consegue mais investimento, você consegue mais patrocínio. Quando o negócio é avacalhado, já... Para quem não sabe, né, a Federação Paulista de Krav Maga e Kapap, ela é a única reconhecida pela FIMA aqui no Brasil. FIMA é a Federação Israelense de Artes Marciais.
Ou seja, você tem essa árvore, né, que te liga a Israel, que te liga ao Krav Maga genuinamente israelense. Né? O mestre Clésio e outros membros da federação vão a Israel com uma certa frequência. Então você, por uma questão de organização mesmo, conforme até o senhor fez o paralelo do boxe, você tem que estar ligado a uma federação, a uma entidade que vai defender a questão da qualidade de ensino. Então quando o cara vem, né, eu acho um absurdo, o cara vem, faz um videozinho e critica federações porque ele não faz parte de nenhuma, bom, eu acho que é uma tremenda irresponsabilidade dele. Então, né, chega a ser ofensivo, né? Se eu falar demais aí, o pessoal da edição corta, mas segura o vidro. Mas assim, eu mesmo em reuniões da federação, né, eu já falei a respeito disso. Né? Juridicamente, o cara seria passível até de uma ação mesmo. Né? E nisso eu me garanto também, né? Eu falo isso. Mas assim, o Vitor está se empolgando aqui. Não, né? Mas assim, o cara chegar e falar que federação só serve para tirar dinheiro de aluno é de uma irresponsabilidade. É um investimento, né? A federação exato, é um investimento. Exato. Porque você manter uma estrutura da federação, você tem custo. Exato. Então, para você ser federado, você tem que ajudar a arcar com aquele custo. Se você não está ligado a nenhuma federação, nenhuma confederação, você honestamente, você é um pirata daquela modalidade. Você é o que? Autodidata? Não existe. Você não vai aprender sozinho. Né? E se você não está ligado a nenhuma federação, uma confederação, né? Seja lá o que for, bom, você é um pirata daquela modalidade, essa é a verdade. Existe judoca aqui, tem um praticante de judô, perfeito, ele não precisa necessariamente ser ligado à Federação Paulista de Judô, mas o sensei dele é. Né? Se ele resolve competir, ele tem que se filiar à Federação Paulista. A Federação Paulista de Pugilismo agregou o judô durante muito tempo. Olha só que legal, que interessante, ó. Tá vendo? Então, assim, é fundamental, né, você estar ligado a uma federação. Se não tiver diretamente, o seu professor está. Então é importante enfatizar isso. E as regras, né? Você seguir a regra, você ter norma para seguir, né? E no Krav Maga, eu enfatizo isso. O Krav Maga ele não é competitivo. Exato. Né? É defesa pessoal. Defesa pessoal. Mas tudo tem que ter regra. Eu acho que tudo na vida da gente é pautado por regra. A escola, na sua casa, no seu trabalho, tudo é regra. E falando, se tiver regra, falando em Krav Maga, né, ressaltando isso, o Krav Maga, não estou falando de luta esportiva, de campeonato, de luta recreativa, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de segurança, de defesa pessoal. Então você achar, né, que você pode aprender isso pela internet, ou que você não precisa ser ligado a nenhuma federação séria e tal, bom, isso é irresponsabilidade, é colocar o aluno em risco, é vender uma ilusão, né? Enfim, eu gosto de enfatizar isso porque é algo que eu me preocupo muito e sei que todos os instrutores da minha equipe e todos os instrutores da minha federação se preocupam com isso, né? E o que é o lógico, o que é o correto, né? Tem que ter responsabilidade, é isso. Nós temos um amigo de Resende, que durante um tempo ele deu aula, ele veio para Aparecida, que ele teve um problema em Resende, veio para Aparecida. E ele tinha academia, ele dava aula de Krav Maga. Ele foi legionário durante 20 anos. Olha só. Ele está em Resende, sim, ele voltou para Resende, Jefferson de Almeida. Sim. Ele faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô, luta livre esportiva, e um cara imenso, um cara grande, forte, e ele viveu aqui dali durante 20 anos. Ele ficou 20 anos na Legião Francesa. Sim. Ele falou, eu aplicava isso no meu dia a dia. Tá vendo? Isso é legal. O confronto corpo a corpo que eles iam, missão corpo a corpo. Sim. Então ele sempre falava que a finalidade do Krav Maga é ser desvencilhar do atacante e correr. Exato. Não é ficar medindo força. Exato. Né? Ele falava isso que eu falei agora há pouco. Fio o dedo no olho, dá um golpe baixo, neutralizou, corre. Sim, exatamente. Você não vai ter que provar nada para ninguém. Você tem que sair vivo, chegar em casa vivo. Então, você tem um bem maior. A ideia que ele pedia era essa daí, se manter vivo. E tem federações aí que às vezes vão em programa de TV e tratam, né, reação à arma de fogo, faz até algumas dinâmicas assim, você dentro de um automóvel, aí chega o assaltante na janela, um negócio totalmente vexatório, né?
Eu vi uma exibição uma vez em um programa de TV, eu não vou mencionar nome de nada, obviamente, por uma questão ética e também juridicamente, eu sei muito bem do que eu estou falando, sou advogado para quem não sabe, né? Mas que o cara vinha simular um assalto, aí o meliante vinha, quase entrava dentro do carro, pela janela. Aí o cara fazia um movimento de desarme, abria a porta, chega a ser ridículo. E às vezes a pessoa vê isso, aí cria uma ideia equivocada do que é o Krav Maga. Né? Até no Dia Nacional do Krav Maga, que é baseado até acho que na data de chegada de um professor de Krav Maga aí, que é de uma outra federação e tal, o Combate, o Instagram do Combate postou lá, Dia do Krav Maga, e aí, o que você acha da modalidade? Aí teve um lutador profissional de MMA, e aí eles comentam e tal, e até, eu até falo, aquela Cláudia Gadelha, que foi do UFC, ela colocou embaixo assim, Krav Maga é caô. Porque vê umas porcarias dessa na internet e cria uma ideia equivocada. Aí todo mundo acha que todo mundo é picareta. Exato. E não é que a gente se ofende com isso, mas aí mostra um desconhecimento da pessoa do que ela está comentando. Né? Se ela vier treinar o Krav Maga com a Federação Paulista, ela vai entender que caô aqui não existe. Né? Então a gente não se ofende por isso, né? A gente tem a responsável. Se fosse fácil falar daquilo que não conhece, aí solta umas besteiras dessa mesmo. A gente fica triste com a imagem que vai se tornando, né? Vai se tornando. Né? A gente fala, nem todo Krav Maga é igual. Vamos deixar bem claro isso. Krav Maga sério, você vai ter que procurar algumas federações, né, para treinar algo sério. Né? Então quando eu vi esse... Não digo, até sou honesto aqui, fiquei de saco cheio, puta, tá falando algo que ela não sabe, né? Poderia responder aqui que caô seria a Cláudia Gadelha, campeã mundial do UFC. E não foi, né? Que eu saiba, não foi. Foi? Não. Então, mas não, na verdade ela não tem culpa, né? É desconhecimento mesmo. Tá falando de algo que viu ali isolado e não sabe do que tá falando. Né? Pode colocar ao ar isso aí, não tem problema não. Se ela quiser fazer um treino com a gente, ela tá convidada. Às vezes você vê o que o pessoal passa, os vídeos por aí, né, os teatros, né, aí denigre mesmo, porque o pessoal acha que aquilo ali é todo mundo, né? Todo mundo, generaliza, exatamente. Põe tudo num pacote só. Num pacote só, não é assim, né? E é uma questão até de cá entre nós de inteligência, né? Se você tiver mania de generalizar, realmente, quando eu falo, enfatizo a Federação Paulista, eu fui falando daquilo que eu vivo, estou dentro dela. Mas não existem outras federações boas? Óbvio que existe. Até federações ruins podem ter ali praticantes que são bons. Se escolher uma federação melhor, ainda vai desenvolver mais ainda. É lógico, a gente não quer generalizar, né? Mas tem que tomar cuidado quando você generaliza aí, você, né, vai se passar como alguém ignorante naquele assunto. O mal profissional existe. Qualquer setor. Todo setor tem o bom e o mal, né? Na minha área mesmo, da advocacia, né? Tem gente que brinca com advogado e tal, mas tá cheio de advogado, né, que realmente não faz jus à profissão. Aí fala assim, é colega de profissão, nem colega de fulano de tal. Eu vivo no seu meio. Colega, fulano é colega seu. Então você sabe. Às vezes vem falar assim, fulano de tal é seu colega de profissão, nem conheço. Nem colega. Aqui em Guará, o pessoal da área do direito, ele não te vê como colega de profissão. Ele te vê como inimigo. Mas é assim mesmo. O colega de profissão é o que auxilia, que ajuda, né? Aqui o cara quer pisotear você. Eu vivo nisso aí, a minha mulher é advogada desde 1992. Que legal. Eu sempre trabalhei com advogado, faço cálculo trabalhista. Que bacana. Então trabalho com um monte de advogado aqui, de Aparecida e Lorena. Bom saber. A competição é meio sangrenta. Tem sim. Tem muito profissional no mercado. Tem bastante. A OAB, no geral, criou essa metodologia para dificultar, porque estão jogando 450 mil bacharel em direito. Acaba virando uma chocadeira. Uma chocadeira de bacharel em direito. Se você não exigir mesmo. Eram poucas faculdades, então falava poucos bacharéis. Hoje, se a ordem não exigir por ano no mercado. Se a ordem não exigir. Tem online agora também, né? Tem AD agora também.
central ia abrir, então, né? É complicado mesmo, né? Bacana. Bom, alguma pergunta? Não, só voltando ao boxe, aí, senhor Arlindo, e quem quiser iniciar no boxe, tem alguma condição? A pessoa tem que ter algum certo biotipo, qualquer pessoa, como é que funciona? O boxe, ele é um esporte agregado, qualquer pessoa pode fazer boxe. Tem até boxe para cadeirante. Olha que legal. Tem competições de boxe cadeirante. Pessoa saudável, mesmo pessoas que... Eu tive um aluno que ele foi uma vez procurar a via do corpo, onde se dá aula, antigamente era a via do corpo. Sim. E ele chegou lá meio desajeitado, ele falou assim, eu queria lutar boxe, treinar boxe, posso? Pode. Eu não tenho um probleminha, eu não tenho uma perna, ele tinha perna mecânica. Não tem problema. Aí você tem que adaptar o que pular corda. Ele não conseguia pular corda. Ele tentava, pulava mais ou menos, então você tinha que mudar colocar uma outra coisa. Outra coisa para ele fazer, ia caminhar, ia andar, mas ele fazia tudo que todo mundo fazia. Na minha época de competição, tinha um atleta peso galo, que ele tinha uma perna mais curta que o outro, quase 20 centímetros. E ele chegou a ser campeão brasileiro. Então você pode ter uma luva e um sonho. Exato. Você falando negócio no UFC, tem um que tem só o cotoquinho no braço. Eu vi esse vídeo. Sim. Então tem, o boxe ele recebe de 8 a 80, qualquer um pode fazer. E o lance de pular corda que o senhor mencionou, e a gente vê, né, chama muita atenção esse preparo físico dos pugilistas aí, né? Fazer aquelas acrobacias com corda, tal. Mas a agilidade ou tem um preparo físico? Cardiovascular sua e melhora os reflexos. Ah, sim, reflexos também. Reflexos também. E a coordenação motora. Hoje tem bastante gente postando, né, pessoal, esse desafio de pular corda. A corda, nos meus treinos, a corda é 30 minutos. Nossa Senhora. Eu não consigo fazer nem 3 sem travar a corda na caminhada. A finalidade dele é melhorar o condicionamento respiratório seu. Ele só surte efeito de 15 minutos para frente. Vou pular 5 minutos de corda. Não adiantou nada, só aqueceu. Para aquecimento, 5 minutos tá bom. No treinamento nosso, a gente fiz lá o treinão para vocês, começa com as articulações, aquecimento articular, depois faz o aquecimento propriamente dito, com corda, com corrida, e depois o equipamento. Mas de quanto tempo que é um treino do senhor? Aquele dia a gente ficou 2 horas. Olha só. A gente ficou lá, acho que o quê? 1 hora, 1 hora e meia, e já cansou, ficamos esgotados, imagina 2 horas. 1h30, 2 horas. pauleira. Porque só corda é 30 minutos. Os outros intervalos, 3 minutos intercalado com 1 minuto de descanso. A corda era 30 minutos direto. Sim. Mas faz aquecimento, ele vai de 10 a 15 minutos, os articulares. Então, os outros depois fazem, por exemplo, se fizer 10 rounds de 3 minutos, isso já são 40 minutos. Sim. Que é 30 de round e 1 minuto de descanso. Então, são 4 minutos todos. Faz 10 rounds, são 40 minutos. É rápido, puxado. Para quem quer também emagrecer, essas coisas também é uma boa atividade. Melhora. A corda, o tempo de corda, você queima 800 calorias aproximadas. Bastante. Tem que fazer direitinho. O pessoal pula a corda 5 minutos, fica 10 minutos conversando. Lá na academia a gente faz uma diferenciação do atleta de competição para o atleta que quer treinar só para manter a forma, queimar calorias. Porque não dá para você seguir o mesmo ritmo. Com certeza. Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar com o pessoal que quer fazer boxe recreativo, que é o fitbox, o pessoal tá dando, aerobox. Porque a pessoa não leva o negócio a sério. É igual o Muay Thai da Sandy, Sandy Júnior. A Sandy está fazendo Muay Thai. Aí eu falei, vamos ver, né? O atleta de competição, ele está focado na competição. Então, o que você pedir para ele fazer, ele vai fazer. Sim. O cara que quer fazer personal, eu estava dando personal para um advogado amigo seu, Vanderlei, não sei se conhece ele lá de Aparecida. Eu conheço pelo menos de vista, de fora. Que a esposa dele é pequenininha, a Sheila, que é advogada também. Sim. Ele
perturbou, ele já não treinou boxe comigo ali na mesa do corpo. Ele, não, vamos lá, tá legal. Uma semana, era segunda, quarta e sexta. Na sexta-feira só, vou pular corda mais, com artrose no joelho. Aí vou lá na casa dele, né, 2 horas de treino, aí não vai fazer, não vai pular corda. Né? Daqui a pouco eu tô com a mão doendo, não vou. Eu cansei e eu paro. Eu particularmente não gosto, personal não gosto. Eu dispenso. A personal tem que cobrar caro, eu penso Então, assim. mas aí você cobra caro, o pessoal não quer pagar. É verdade. Eu acho que é complicado porque tem lá no Rio, tem o Ralph Gigro, ele tem o Instituto Todos na Luta. O Ralph Gigro, ele é contemporâneo meu do boxe, ele foi lutador profissional, ele montou o instituto lá no Rio. A aula dele, normal, é R$380 por mês. Olha só. O projeto é 180. Sim. Aqui no Pudim nós cobramos R$80 e o pessoal acha caro. É impressionante. Né? Aí eu vi vídeos aí no YouTube, que é aquele comparativo da garrafa d'água. Sim. Garrafa d'água. Você compra ela ali na adega, você paga R$2. Sim. Você vai comprar ela na rodoviária é 5. Você vai comprar no aeroporto é 10. Sim. Dependendo do lugar que você está, é o seu preço. Verdade. Exato. Então, E até, né, deixando claro aqui, eu aproveitar, deixa aqui, que eu falei que tem que cobrar caro, né, quando é personal, Krav Maga nossa equipe, a Lívia, né, a instrutora Lívia, ela dá aula personal, o preço é justo, viu, pessoal? É que assim, eu brinco com personal porque é complicado. Quando você dá aula de personal de Krav Maga, é você que vai cair 50 vezes pro aluno, né? Você vai ser o sparring. É muito desgastante. Eu particularmente, 100% do Você é tempo. o agressor, entendeu? Então você vai apanhar uma aula. Eu já tô velho, né? Eu já tô aposentando. A academia lá do Putinho, quem tá tomando conta é o Mário. O Mário foi um dos primeiros alunos meus e um dos primeiros campeões de boxe. Né? Depois nós misturamos lá com o Vale Tudo, aí passamos a acompanhar o Patetinha, o Garfés. Olha só. Bastante. O Patetinha ganhou 2 vezes a seletiva do TUF, não foi? Olha só. Tiraram a categoria dele, Sim. achataram se tinha que chegar no peso que ele não chegava, e o outro era para ser nos Estados Unidos e não tinha documentação para ir. É o que eu falo assim, o pessoal quer voar alto, Sim, mas não quer criar asa. Né? Aí ele ganhou as seletivas. Olha, a seletiva vai ser aqui no Brasil, mas as lutas vão ser lá nos Estados Unidos. Você tem que ter passaporte e visto. Sim. Né? Ele não tinha nem identidade. Aí, Nossa. Chegou a chamada, né? E teve um menino de Taubaté, o Johnny Cabeça, que é conhecido aí Sim. no meio da luta, ele ganhou um TUF e perdeu o Patetinha no Force aqui. Olha O só. Patetinha nocauteou ele. Olha só. E o cara que foi pro TUF, fez contrato com o UFC, ficou terceiro colocado no TUF, perdeu o Patetinha aqui. O senhor O fala Patetinha, ele é um atleta diferenciado, um cara que era muito bom. Mas eu sempre falava isso pro Ganso, pro pessoal nosso, sabe? Ele tá no lugar errado. Né? Você tem que ser muito bom, dar sorte e estar no lugar certo na hora certa. Exato. Aqui no Vale, ele era muito bom, ninguém via ele. Quando ele começou a decair, aí começou a aparecer lá na Bandeirante, naquele SFC. Sim. Mas ele já estava envolvido com droga, né, com decadência, aí foi só derrocado. Ganhou uma, perdeu 2, ganhou uma, perdeu 3. Aí, voltando a focar na competição, o pessoal tem uma história de o boxe é um esporte violento. Compara o boxe com o Vale Tudo. Né? Você dá chute, você dá joelhada, você dá cotovelada. O boxe é um esporte que você só pode dar murro. Então você está preparado porque os 30 minutos de corda. Né? Você pegar o Mike Tyson, ele saía para correr 4 horas da manhã. Sim. O cara corre 10 km todos os dias. Não, eu não preciso fazer isso. Para cada round que você faz, você tem que correr 10 km. Nossa.
Não é fácil, não. O Pacquiao, quando ele estava em preparação de luta, ele fazia 300 rounds de luta com sparring, com 10 sparring diferentes. O profissional no top, não adianta você pegar um cara inferior, que ele vai nocautear o cara 10 vezes na luta. Sim. Então, assim, eles sempre fazem preparação com 4, 5 sparring diferentes. Entra um, sai outro, entra um, sai outro, vai alternando. Né? Aí, se você quiser ser bom top, tem que ser isso. O Walter, assim, o que dificultou ele foi o acidente desse. Né? Foi um acidente de trabalho, a máquina empurrou ele numa parede lá. Ele tá vivo com o próprio médico falou. Ele deu muita sorte. Ele deu sorte e foi milagre. Sim. E comprimiu ele, a máquina foi empurrando. Né? Ele estava regulando o hidráulico da máquina. Quebrou a parede. Empurrou. A sorte é que a parede quebrou quando a máquina veio para cá. A frente do guindaste, ela tem um elo que você engata o cabo de aço ali. Ele pegou de lado dele aqui. Então, quando comprimiu ele foi pegando na parede. Só que ele estava comprimido, ele desmaiou. Sim. E ele achou que, ele depois contando lá, quando ele desmaiou, ele achou que tinha morrido. E a esposa dele estava grávida. Foi terrível na época. Nossa, que perrengue, hein? Achou que não ia ver a filha nascer. Nossa Senhora. E para ele, do jeito que ele era casca grossa, Sim. ele acordou e já queria ir trabalhar. Mas não, mas não é nada, não, sentindo uma dor. Ele estava com uma fissura, lascou uma vértebra dele, e ele sentindo dor e estava trabalhando. Olha só. Quando fizeram a ressonância que descobriu, cirurgia urgente. Hoje ele tem uma placa de 30 centímetros nas costas, 4 pinos em cima, 4 embaixo. Esse cara é guerreiro. Então aquele movimento Ele não faz mais. Mas ele é guerreirão. Você vê o que ele faz, com a limitação que ele tem. Se ele tivesse limitação, ele era campeão mundial. Sim. E ele é interessado em um monte de coisa. Ele teve O sogro assistida. dele é capoeirista, né? A esposa dele fazia boxe, Ela fez boxe um tempo Fez um comigo, tempo, fez Muay Thai com o Xaninho. Sim. E fez capoeira a vida inteira com o pai, né? O Olha pai só. dela era capoeirista. O pai dela era o mais bravo capoeirista que tem aqui em Barão, o Mestre Albinho. Olha só. Se conversar com o pessoal do Mestre Albinho, pessoal, uma vez nós fomos num treinamento lá em Aparecida, na academia do João Paulo. Foi eu, o Elton, o Alvinho, fomos fazer treino com o João Paulo, o Fernandinho e o Juninho. Treino pesado lá. Aí o pai do Juninho, faixa preta de jiu-jitsu, o Ronaldo lá de Futim, vendo o treino lá, ele falou assim, senhor Arlindo, esse é o Alvinho? Eu falei, aquele Alvinho da capoeira? Mas ele nem falava com os outros, agora ele tá dando risada. O treino dele. Tá bravo, hein? Ele mesmo, há um tempo, a gente conversando, ele falou, perdeu muito aluno por causa da agressividade. Entendi. O treino dele era... A capoeira também sempre foi violento, né? Sim. E ele, se entrasse na roda, era para jogar, para machucar. E ele mesmo falou, perdi de ganhar dinheiro por causa da minha violência. A Beatriz, que é a mulher do Elton, ela tinha medo de treinar com ele. Ela mesmo disse, eu tenho medo de treinar com meu pai. Sim. Ele não escolhia, não. Estava lá. Ele entrou na Tava à roda. disposição. O chute que ele dava na mulher, ele dava no homem, dava na criança. Não podia, não. Dava chute para todo mundo. Tinha um pra cada um. O Elton ele não pode treinar, mas ele teve assistindo um seminário nosso de defesa de faca. Pô, ele saiu, né? Olhava pra ele até comichava. Assim, você vê que ele tá. O olhar dele de querer participar. Porque, assim, por ele ter restrição, tem um problema do INPS, tem um problema da empresa. Aí tudo complica para ele. Então, às vezes a gente vai para uma outra academia e não gosta nem de sair em filmagem. Sim. É verdade. Ele vai, às vezes, lá no putinho com a gente. Mas ele nem sai, nem Ele pode. fica lá, não gosta de sair na foto, porque o pessoal vê, quem vê, Acha que ele Acho que ele tá super ele bem, recebe um né? pecúrio também, É, o INPS não pode, fica nem foto fiscalizando rede social. E a empresa também, né? Aí, A Liberty, como ser uma empresa multinacional, tem umas certas regras ali de controle, porque eles preservam também
a imagem da empresa, tudo. Aí fica complicado. Já Mas é uma pessoa muito boa. Não, fora de série. Ele vai ser um dos convidados aqui. Vou trazê-lo aqui. Né? Vai ser bacana pra caramba. Já partindo para um fim assim, né? Algumas perguntas mais aleatórias sobre boxe, né? Aí é mera curiosidade minha. Júlio César Chaves ou... Deixa eu pensar, como é que pode ser? Boxeadores, assim, de preferência do senhor, né? Por exemplo, Júlio César Chaves ou... Como é que é o nome? Corta de novo. Você falou. Eu falei aquela, Oscar de la Hoya. Júlio César Faz de Chaves. novo, faz de novo, faz de Vamos novo. fazer de novo. Júlio César Chaves. Então, partindo agora, né, para o encerramento desse podcast, pô, queria reiterar o agradecimento, uma enciclopédia pra gente, pô, a gente fica falando aqui o dia inteiro e vai ter assunto para isso, né? Mas em relação a boxe, algumas perguntas aleatórias, né? Boxeadores que o senhor assim admira, que o senhor prefere, pô, né? Falar, ó, esses aqui para mim são os maiores dos maiores, entendeu? E até perguntas aleatórias mesmo. Por exemplo, que eu gosto de alguns boxeadores, né? Júlio César Chaves ou Oscar de la Hoya? Júlio César Chaves. Certo. Vamos pensar em outros aqui, hein? Manny Pacquiao ou Floyd Mayweather? Manny Pacquiao. Manny, também gosto, prefiro. A luta deles, inclusive, em 2012, se eu não me engano, que luta, hein? Eu achei que o Pacquiao venceu, mas eu estava realmente tendencioso, estava torcendo para ele mesmo, né? E outros boxeadores que os fãs assim? Olha, eu tenho como ídolo no Brasil o Ederson. Excelente. Que foi o pioneiro e quem propagou, colocou a nível mundial o boxe brasileiro. Sim. Né? Vieram outros campeões brasileiros. No passado teve o Miguel de Oliveira, Sim. teve o João Henrique de Oliveira, que disputou o título mundial. E que a gente não vê falar, né? Os heróis brasileiros são esquecidos. Exato. Né? O Ederson ele é reconhecido mundialmente. No Brasil você não vê ninguém falar dele. É verdade. Você pegar a molecada da atualidade, não sabe nem quem foi Ederson. Essa questão cultural, né, realmente. Nos Estados Unidos tem o Cassius Clay, Marcelo Clay, o Muhammad Ali, né? Sim. É o top, não tem, acho que não tem imbatível. Para o pessoal assim da minha geração, sem revelar a idade, mas assim, Mike Tyson, Evander Holyfield. Cara, a agressividade do Mike Tyson, preparo físico do Holyfield. Né? Lutas históricas também. O Holyfield ele migrou de cruzador para peso pesado. Sim. Né? Então ele subiu de categoria, mas ele não tem pancada de peso pesado. Verdade, Né? verdade. E o Tyson ele era muito agressivo, né? Sim. Ele ia para finalizar e finalizar. Agora, se ultrapassasse o terceiro round, ele tinha dificuldade. Entendi. Né? Porque já cansava, né? Ele tinha muita explosão, Sim. mas não tinha preparo físico. No preparo físico ele tinha, ele não tinha resistência para. A derrota ele mesmo. habituou a finalizar, a acabar com as lutas entre o primeiro e o quinto. Sim, né? sim. A derrota dele pro James Buster Douglas, né? Acho que foi no 8º round, né? É aquela luta que alongou E o Muhammad Ali, ele entrava numa luta e ele dizia que ia finalizar, que ia nocautear no 8º. No 8º ele ia lá e nocauteava. Ele fazia o que ele queria, a hora que ele queria. Ele era diferenciado. Teve um único lutador que ele falou que ia nocautear ele no 5º, ele não nocauteou. Ele foi até o 15º round. Aí o repórter perguntou, por que você não finalizou, por que você não nocauteou ele? Ele falou, eu não nocauteei ele porque ele se recusava a me chamar pelo nome de batismo. Do islamismo, né? Que era Muhammad Ali. Sim. Eu vou bater ele até ele me chamar por Muhammad Ali. Olha, eu vi um vídeo desse no Instagram, só não lembro o nome do outro boxeador, mas assim, na promoção da luta mesmo, ele falava assim, né? Por que você não me chama pelo meu nome? Pelo nome. E ele era um cara que ele sabia promover as lutas dele. Sabia. Essas provocações ele criou na época dele, que mais no passado, né, na época do Sonny Liston, que ele chegou a lutar com o Sonny Liston,
não tinha essas provocações, porque não tinha essas promoções, né? Tem que vender, Ele né? passou a promover a luta, né? Ele fazia as promoções da luta dele. E vendia a luta, né? Vendia muito bem. Bom, senhor Arlindo, né, queria reiterar aí o agradecimento, né, uma honra recebê-lo aqui. Quanto aos seminários para a nossa equipe de Krav Maga, a gente vai fazer isso com mais frequência. Fora de série o seminário, muito útil e muito útil à defesa pessoal. Ajuste técnico, entendeu? Saber bater. E o Krav Maga nosso é lógico, como a gente quer resolver sempre muito rápido, tem que ser assim, né? Primeiro a gente evita, né? A prevenção ela é o começo do Krav Maga. Mas quando é inevitável, a gente tem que resolver muito rápido. E o boxe ele é fundamental. Tanto que quando a gente fala de artes mães do Krav Maga, né? Judô, luta greco-romana, né? O karatê, Shotokan e o boxe, né? Então seria incompleto aqui no nosso podcast, né? Pelo profissional que o senhor é, pelo conhecimento técnico que tem, história, né? Pela pessoa que é, se o senhor não viesse aqui logo nos primeiros episódios, né? Então agradeço o comparecimento do senhor, vou dar uma camiseta nossa para o senhor, né? Uma forma da gente agradecer também a sua presença. Deixo a palavra com o Elton e com a Marcela também, enquanto eu vou ali buscar a camiseta, beleza? Está aqui do meu lado. Tem que ter alguma coisa, Marcelo? Eu achei fabuloso. Nossa, eu voltei lá na minha infância algumas horas, né? Do meu pai que assistia, né? Sim, Daí sim. você começa a ligar nossa, muito bacana, muito legal. Senhor, a camiseta nossa, eu acho que é do tamanho do senhor, é uma B. Se o senhor quiser Muito abrir obrigado. aí, a gente tira Abre uma aí. foto juntos aqui Isso, mostrando isso. a camiseta. Você que está assistindo e quiser uma camiseta bonita dessa, entre em contato com a gente aí no direct ou via WhatsApp, beleza? E agradeço, né, a presença do senhor Arlindo, obviamente também dos meus amigos aqui, pessoal da parte técnica. Fechado? O senhor Arlindo, se quiser falar também, né? Onde as importantíssimo. aulas, né? Sim. Isso, se quiser. A nossa academia está situada no Putin, na rua Eugênio Pinto da Silva, número 34, próximo do supermercado Chiquito. Quem toca a academia lá hoje é o Mário César, que foi meu primeiro aluno de boxe. A academia está sobre a gestão dele lá. Ele está muito bem preparado, está bem focado. Tem um filho dele que é atleta já da seleção. E a gente trabalha mais com boxe competitivo. Mas não existe restrição. Quem quiser treinar boxe é só aparecer por lá. Quem quiser ir lá conhecer, Pode ver conhecer, como é. pode fazer uma aula experimental, legal. fica à disposição lá. Bacana. Os treinos lá é segunda, quarta e sexta, das 19 às 21. Show de bola. Perfeito, excelente. Muito obrigado mais uma Nada, vez. estou à Né? disposição, precisando. E vocês aí que estão assistindo aí, já que eu estou finalizando aqui, a gente vai tirar uma foto com o seu Arlindo, obviamente, a gente vai postar, né? Sigam o nosso canal no YouTube, fechado, deixa lá o seu like, né? Pode ver que é um bate-papo aqui fora de série, né? É uma honra pra gente, pra você que está assistindo também. Muito produtivo. Né? Muito produtivo. Então dá essa força pra gente. Siga aí nas redes sociais, canal de YouTube, Instagram, meu Instagram também do Instrutor Elton, de nós todos, do seu Arlindo, fechado? Eu costumo falar, para encerrar aqui, Krav Maga, Guaratinguetá, Lorena e Aparecida, toda. Toda.